Maria foi assunta ao céu, Jesus Cristo ressuscitou a sua mãe para que ela pudesse ir de forma corpórea ao céu, assim como ele foi. Resumidamente, é isso que diz o quarto dogma mariano. É sobre ele que eu vou falar hoje. Se você quiser aprender, fique comigo até o final. E se puder, se não for inscrito, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha, tá bom? Bora pro vídeo. A doutrina da Assunção de Maria ela foi formalmente proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. No entanto, a crença da assunção dela é antiga e tem as suas raízes nas tradições cristãs primitivas lá do século V, ou seja, há bastante tempo. Na verdade, havia até uma festa, conhecida como a Festa da Dormição, que era para comemorar a Assunção de Maria. E os textos apócrifos, como o Evangelho da Natividade de Maria, o Transitus Mariae, eles oferecem narrativas que falam a respeito desta história. Lembrando, são textos considerados sem inspiração divina, apócrifos, pelos próprios católicos. Mas é claro, eles influenciaram e muito a devoção popular, a tradição popular, a devoção mariana. O Transitus Mariae, ele é um texto apócrifo, como eu disse, mas ele descreve a morte e a Assunção de Maria e ele contém inúmeras versões. A narrativa mais frequentemente usada ali, ou achada, é que Maria ela estava cercada pelos apóstolos e outros demais seguidores, e a sua morte ela foi marcada por um evento de fato milagroso. Após a morte dela, o texto relata que o corpo foi colocado em um sepulcro, mas no momento da sepultura, uma grande luz brilhou sobre todo o local que ali estava e Maria foi elevada ao céu. E este evento ele é descrito como um tipo de translação, a assunção, na qual de fato ela foi elevada de corpo e alma. Do jeito que Jesus Cristo foi. Um trecho típico do Transitus Mariae, ele descreve a Assunção de Maria e a tradução literal fica da seguinte forma. Após a morte de Maria, os apóstolos colocaram o seu corpo em um sepulcro, mas ao terceiro dia, o sepulcro foi encontrado vazio e uma grande luz apareceu. Os apóstolos foram informados por um anjo que Maria havia sido recebida no céu, em corpo e alma, e estavam agora na presença de Deus. Como eu falei, embora esses textos eles não sejam canônicos, eles tiveram uma influência significativa e ajudaram a moldar essa questão de devoção da teologia mariana. E é claro, mais tarde acabou sendo dogmatizada. Em alguns outros escritos é dito que quando a mãe de Jesus Cristo morreu, vieram todos os apóstolos, inclusive Paulo, juntamente com o anjo Gabriel, e Jesus então ressuscitou a sua mãe e a levou juntamente com ele. E o documento, de fato ratificado pelo Papa Pio XII em 1950, diz exatamente assim: definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. E o que a Bíblia diz sobre esse dogma? Nada, absolutamente nada. Não há um texto sequer que corrobore com essas afirmações. O que você verá são alguns teólogos católicos dizendo que a mulher de Apocalipse 12, lembra aquela mulher que aparece grávida, juntamente com o dragão, eles vão dizer que ali é Maria, a mãe de Jesus Cristo. E o que é necessário fazer muita força para interpretar dessa forma, para chegar a essa conclusão. Já do lado protestante, do lado reformado, a posição maciça é que essa mulher descrita em Apocalipse capítulo 12 é a igreja. É assim que você vai ver, por exemplo, Calvino interpretando, Lutero, Hermann Bavinck, William Hendrickson e tantos outros teólogos bons. Os protestantes, em geral, eles não aceitam esse dogma da Assunção de Maria por várias razões. Uma delas é que não há uma base bíblica explícita nem implícita. Além do mais, lá no comecinho já do livro de Lucas, ele vai relatar que Jesus, quando ele subiu aos céus e os discípulos viram com os próprios olhos, apareceu junto a eles dois homens vestidos de branco que disseram o seguinte: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir. E convenhamos, alguém assunto ao céu não é um evento comum. Se tivesse acontecido com Maria, claro, haveria algum relato dos apóstolos, dos discípulos, alguém teria colocado. O próprio Martinho Lutero, que tinha um respeito enorme por Maria, ele não aceitou essa doutrina da Assunção. Ele argumentava que as tradições e as doutrinas, elas devem estar fundamentadas na Escritura, apenas na Escritura. Calvino, da mesma forma, ele dizia que Maria, embora honrada, ela não possui um papel redentor especial. Você não vê nenhum documento protestante que confirme este dogma. Outras razões por que protestantes não aceitam este dogma é a posição de Paulo.
Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele não escreve absolutamente nada sobre este evento. Pelo contrário, em 1 Coríntios capítulo 15 é um texto bastante interessante, ele vai dizer assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí então virá o fim. Gente, aqui Paulo poderia muito bem ter usado o exemplo de Maria, mas ele não usa. Não só Paulo. O apóstolo João, que foi encarregado de cuidar de Maria. No livro de Apocalipse, ele vai falar sobre vários seres no céu. Ele vai falar sobre anjos, sobre anciãos, sobre Jesus Cristo, mas ele não fala nada de Maria. E vale ressaltar que ela morreu por volta do ano 50. João escreveu os evangelhos e as suas cartas, também o Apocalipse, por volta do ano 90 e 95. E mesmo assim ele não falou absolutamente nada a respeito dela. A Bíblia, ela vai falar a respeito da assunção, corporal de Enoque, de Elias, que catolicamente são menores que Maria, mas não fala nada a respeito da mãe de Jesus Cristo. Isso significa que devemos diminuir a nossa admiração por ela, que ela se torna menos agraciada ou bem-aventurada por conta disso? Óbvio que não. Ela deve sempre continuar sendo tratada na mais alta estima. E qual deve ser a atitude do cristão genuíno em relação a Maria? Primeira coisa, respeito, tê-la como exemplo. Maria foi um exemplo de obediência, de submissão. Não devemos de forma nenhuma menosprezar a importância nem denegrir a pessoa dela. Mas a segunda atitude é de não cultuá-la. Não cultuá-la, não adorá-la, não idolatrá-la. Eu sei que os católicos, teoricamente, eles fazem uma diferença entre latria, que seria o culto a Deus, e idolia, que seria a veneração aos santos, inclusive a Maria. Mas na prática não existe essa diferença. E vejam, o próprio Jesus Cristo não deu a proeminência à sua mãe que muitos dão hoje. Mas o que ele disse? Ele disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Portanto, eu e você não devemos orar a Maria, porque Maria morreu e está com Cristo, juntamente com todos os outros santos, esperando a ressurreição dos mortos. Ela não pode ouvir as nossas orações. Se ela pudesse ouvir, ela seria onisciente, o que é um atributo divino. Maria não pode mediar, não pode interceder por nós, porque Paulo ele deixa isso bem claro lá em 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só homem e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como cristãos, nós devemos respeitar e seguir o exemplo de Maria. Todavia, não devemos adorá-la e não devemos pedir que ela interceda por nós, porque ela não pode fazer isso. Por outro lado, se nós não oramos a Maria, devemos sim agradecer a Deus pela vida dela. Uma adolescente submissa, obediente a Deus, mesmo com o risco da própria vida. E fica aqui um conselho tanto a protestantes como a católicos. Quer um exemplo para se espelhar? Estude a vida de Maria. Eu termino essa minha série, esse meu vídeo, com aquele texto de Gálatas 4,16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. E você, o que achou deste vídeo? O que achou dessa série, Hoje é o 6º capítulo, termina hoje. Deixa aqui embaixo seu comentário. E se puder, compartilhe com algum amigo católico também, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.